Agora é oficial, com a vitória, o São Paulo vencendo por 3-1, escapa do rebaixamento. E o Grêmio agradece também, né, Zupac? Porque mantém vivo o sonho de se manter na Série A, por mais difícil que esteja. O Grêmio vai salvando match points, né? Porque o Grêmio poderia cair ontem, salvou o primeiro match point. O Grêmio poderia cair hoje com a vitória do São Paulo, independentemente do que aconteça com o Cuiabá, e o Cuiabá nesse momento está vencendo, mas isso não importa para o Grêmio hoje. Então hoje o Grêmio salva o segundo match point e o São Paulo já pode encomendar o panetone, montar a árvore, Feliz Natal até 2022. Feliz não é, né? Aquele ufa, a gente tá vendo os gols triste, aí. Menos triste Natal, O Luciano fez o primeiro, o Calheri tocaram nele, ele fez gol aos 43. Aí o sustinho para o tricolor veio com o Marcos Vinícius, e é no diminutivo porque era um gol de vamos lá, vamos tentar a virada. Popular Mas o Luciano, Sorriso, autor do gol da Juventude. Foi o Sorriso? O Sorriso. E o Luciano vai fazer mais um. Olha que bola do Miranda. Lançamento de quarterback. Falhou o Forster e o Luciano fez o terceiro. São Paulo jogou bem, Zupac? São Paulo jogou melhor do que o Juventude o tempo inteiro, assim, tirando pequenas frações do primeiro tempo bem reduzido, e do segundo tempo, no instante em que o Juventude faz o gol, o time já havia levado alguns perigos ao Volpi, até finaliza mais que o São Paulo no segundo tempo o Juventude, mas no todo, São Paulo foi melhor. Não foi uma grande atuação, mas foi o suficiente para vencer. Acho que o placar e o que foi o jogo traduziu bem a diferença entre as duas equipes. Era inesperado que o São Paulo fizesse uma grande atuação, pelo simples motivo que esse São Paulo não tem feito grandes atuações, né? Acho que, exceção feita nos últimos jogos, ao jogo contra o Palmeiras, é um time que não vem jogando bem, né? E hoje conseguiu render mais do que vinha rendendo e venceu de forma justa. Ponto positivo desse jogo, para mim, além das questões individuais, foi o começo forte. E aí a gente sempre lembra do melhor jogo do Rogério pelo São Paulo, que foi contra o Corinthians, que teve também um começo forte, né? Antes do clássico contra o Palmeiras, né? Que também foi muito bom. Mas nesses jogos de começo forte, o São Paulo tem encontrado uma segurança maior para sustentar o resultado. E hoje foi assim, com o Luciano em uma noite bastante inspirada, bastante dedicada também. Acho que a dedicação, além da parte técnica... E é uma marca do Luciano isso, né? É sim. E ele precisava mostrar isso mais nos últimos jogos, né? O Luciano vem de uma temporada muito instável do ponto de vista físico, instável do ponto de vista técnico. Hoje ele jogou bem, participou de todos os gols, fez 2 e participou do segundo, brigou, até exagerou em algumas simulações e tal. Mas ele foi o nome do jogo, de uma justa vitória que fecha o ano do São Paulo. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai ver uma falta perigosa, logo no começo do jogo, perigosa porque poderia, na visão de alguns, render um cartão vermelho para o Luciano. Ô, Caco, o jogo contra o Grêmio, que foi terrível do São Paulo, será que fez o tricolor acordar hoje contra outro gaúcho, contra o Juventude? Com certeza, Edu. E também o fato do São Paulo estar num paredão, né? Porque teria que conseguir o resultado que conseguiu, estava numa pressão enorme no jogo, diante da sua torcida, e o grande destaque foi mesmo a postura do São Paulo. Nem dá para fazer uma análise tática tão positiva assim. O fato de não ter o Sara jogando hoje, o São Paulo se impôs. No início, como falou o Zupac, isso fez a diferença. E o destaque do jogo, nessa diferença, nessa volúpia, foi o próprio Luciano, dessa falta que daqui a pouco vai aparecer, porque no início ele entra com tanta vontade que quase que o jogo se complica para o São Paulo, mas logo em seguida o São Paulo se destaca com pouca criatividade, assim, de jogadas articuladas, mas tendo muitos cruzamentos, porque tinha 3 atacantes, 2 muito de cabeceio, é o que acabou acontecendo, o Luciano fazendo o primeiro, no segundo ele cabeceia, depois o Calheri cabeceia, sai o gol. Então, pelo alto, pela vontade, muita entrega física do São Paulo com a sua torcida, e no momento em que o Juventude deu uma crescida no jogo, porque tinha o Chico abrindo um espaço, ele que era novidade no lugar do Wesley no Juventude, ele conseguiu abrir um certo espaço no lado esquerdo da defesa do São Paulo, e por ali o Juventude ameaçava de alguma forma, mas não conseguiu chegar ao gol porque estava muito sólida a marcação, essa entrega do São Paulo, e aí saiu o gol na hora certa e foi para o intervalo. Quando muda o Jair Ventura no segundo tempo, aí que ele coloca o Capixaba, ele retoma de novo porque ele perdeu o Ricardo Bueno. Aí ele
começa a assustar um pouquinho de novo o São Paulo, mas o São Paulo controlou o jogo, dominou o tempo inteiro, ele teve o controle, mas ele poderia ter sido mais criativo, e aí é algo mais para longo prazo, pensar no que o São Paulo tem que fazer para melhorar como equipe, mas a vontade, a entrega e o resultado foi muito positivo para o São Paulo, que precisava desse resultado. A gente vê na classificação o reflexo disso dentro de campo, e o personagem da partida, sem dúvida alguma, ele representou toda essa vontade, essa volúpia do São Paulo, que foi o Luciano, que está aí cabeceando numa jogada que ainda saiu o segundo gol do São Paulo, que deu uma tranquilizada no momento que parecia que o Juventude poderia reagir. O Caco lembrou bem, né, Zupac, que a ausência do Sara foi a surpresa do jogo, né? É um jogador que vem sendo muito importante no time do São Paulo. Agora, a gente viu o Douglas fazendo uma boa defesa. O primeiro tempo foi amplamente favorável ao São Paulo. O São Paulo poderia ter feito mais gols. Aí o Juventude cresce um pouco no segundo tempo. O Sara tem um problema no joelho, por isso não jogou, né? E era uma chance de ele voltar a atuar na sua função o tempo inteiro, né? Sempre lembrando que contra o Grêmio o Rogério errou feio, né, ao colocá-lo como um lateral, como um ala pela direita, depois tentou corrigir. E o São Paulo se comportou dentro do possível bem, né, mesmo sem o seu principal jogador no momento, né, e nessa era Rogério, o Gabriel Sara tem sido o principal jogador do São Paulo. A equipe, de fato, conseguiu se comportar bem sem o atleta. E o Caco tocou num ponto importante, que é o São Paulo acabou não abusando, mas acabou encontrando nos cruzamentos, nas jogadas laterais, a sua principal fonte de ataque, né? Fonte ofensiva, porque o time não conseguiu muito articular por dentro, né? O Lisieiro foi o volante mais centralizado, o Nestor saindo por um lado, o Igor Gomes saindo por outro lado, e esses meias não conseguiram achar o jogo por dentro. Mesmo com o Luciano muitas vezes voltando, o São Paulo não conseguiu jogar por dentro. Então não foi um São Paulo que se articulou bem, que construiu grandes jogadas, né? O São Paulo teve os seus momentos mais agudos no primeiro tempo, quando encontrou o jogo pelos lados, ou com o Rigoni caindo mais pela direita, ou com o Reinaldo aparecendo mais pela esquerda. O Igor Vinícius nem apareceu tanto assim no primeiro tempo. E através desses cruzamentos, o São Paulo acabou encontrando o primeiro gol e depois de um escanteio acabou encontrando o segundo gol. No segundo tempo, como eu falei, o Juventude finalizou mais que o São Paulo. O São Paulo acabou esperando um pouco mais e tentou acelerar um pouco mais o jogo no contra-ataque. A gente viu ali num baita lançamento do Miranda, que jogou muito, mais uma vez, não só porque fez o lançamento do gol, mas o Miranda com a postura defensiva dominante, como geralmente é, né? O Arboleda um pouco mais instável e o Miranda dominante, mas foi um São Paulo que tomou alguns sustos no segundo tempo, mas acelerou o jogo para matar. Agora, em termos de criação, não foi um grande jogo do São Paulo, não. É que do outro lado, o Juventude também não é um time de muita criação. Até acho que o Chico fez uma partida bem boa. Se o Luciano de um lado participou o tempo inteiro, o Chico do outro lado estava o tempo inteiro com a bola, ou o tempo inteiro perto da bola, explorando os avanços do Reinaldo bastante. No lance do gol do Juventude, ele está do outro lado. Agora, foi uma atuação suficiente para vencer. Agora, uma atuação criativa, uma atuação com muito repertório, isso não foi. E não era isso que o São Paulo deveria apresentar. O São Paulo tinha que ganhar. A gente está no momento do campeonato, que acabou, né, Edu? Faltam 3 dias para acabar, que não dá para... Não é hora de esperar a evolução, de esperar o crescimento. Agora, os times, o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que mostrar, eles já mostraram. Então, quem precisa de ponto, tem que buscar o ponto. A evolução, o crescimento vai ficar para 2022 com pré-temporada e com outra mentalidade. Esse jogo era uma final, era uma decisão. Até antes da partida no SPNFC, o Eduardo Afonso falava com o Silas. E ele destacava, o Silas com tanta história no São Paulo, ele falava como esse jogo era decisivo. Porque se o São Paulo perdesse, ele vai para o último jogo contra o América em Minas, o bom time do América que briga por Libertadores. O Juventude também lutando para se manter na Série A. Ou seja, foi uma final. E o torcedor são paulino foi ao estádio, mais de 40 mil torcedores, fez bonito, mas daqui a pouco a gente vai mostrar para você o que o torcedor falou, vaiou no final, reclamou. Então, liga o alerta para o ano que vem. Já já a gente mostra. Elogiando desde já a torcida do São Paulo, que foi craque nessa. Né? Depois de uma derrota contra o Grêmio, como foi aquela derrota, encher o Morumbi, ou quase isso, 40 mil pessoas, nota 10 para a torcida. Agora, Caco, o Grêmio comemora essa vitória do São Paulo, né? Porque dá uma esperança, ainda que pequena, mas agora torce para o Fortaleza virar o jogo contra o Cuiabá, mas já não cai hoje, pelo menos.
Porque são dois que tem que fazer mais que os 43 pontos, que o Grêmio tem que empatar em 43 pontos com as equipes e nos critérios ultrapassar elas, né? Uma delas é o Juventude, que está ao alcance do Grêmio, né? O Grêmio podendo buscar o Juventude, e aí nos critérios, como o Grêmio tem mais vitórias, ele pode buscar o Juventude. Já o Cuiabá, não. Então o Grêmio fica nessa questão aí. O Zupac pegou bem a questão do match point. Eu compararia, assim, que é um match point